Pessoal, bom dia. Eu sou a Thaís, do Pacto Global da ONU. Eu fico na frente de adesão do Pacto. Então, literalmente, todas as empresas que quiserem articular, falar com a gente para fazer parte da nossa rede, passam aqui pela nossa área, tá? Essa apresentação, a gente vai mostrar para vocês, basicamente, como que funciona o Pacto, o que é o Pacto, e formas que vocês podem articular com o Pacto. Então, qual que seria a jornada do participante de vocês, tá bom? Então, eu vou colocar aqui na tela essa breve apresentação que depois a gente vai compartilhar também, tá? Só um segundinho, se vocês puderem finalizar o que estão vendo, ajuda bastante. Bom, pessoal, então, o Pacto Global, ele existe porque a gente realmente acredita que as empresas são um ator fundamental para que a gente possa mitigar as problemáticas socioambientais do Brasil e também do mundo. Quando a gente olha para o Pacto Global da ONU, no cenário global de fato, né, a gente vê que estamos em 164 países, temos mais de 20 mil empresas na nossa rede, estamos em 70 redes locais, e isso nos torna a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. É legal trazer um panorama histórico, né, de como surgiu o Pacto, por que estamos aqui, de onde viemos, né? Então, o Pacto ele é uma iniciativa sem fins lucrativos, vinculada diretamente às Nações Unidas. Como eu disse, hoje a gente é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. A gente abrange nesses 164 países que formam essas 70 redes locais. A gente foi lançada ali nos anos 2000 pelo então secretário-geral das Nações Unidas, que era o Kofi Annan, e ele fez de fato um chamado para que as empresas alinhassem as suas estratégias e operações aos princípios das Nações Unidas, tá? Foi de fato um chamado, uma conscientização para que as empresas contribuíssem cada vez mais com os enfrentamentos e desafios da sociedade, né? Então, visto isso, a nossa rede no Brasil, ela é bem rica, né? Estamos aí no terceiro lugar das redes mundiais, né? E o que isso significa para o participante, né? Em termos práticos? Que existe uma rede de contatos muito rica de empresas de diversos setores, de diversos tamanhos, tá? Temos gigantes, temos microempresas também, e todas aqui compartilham dessa intenção de melhorar as suas estratégias, tá? Melhorar suas estratégias de sustentabilidade, compartilhar estratégias que já são muito bacanas, que podem ajudar outras empresas, tá? Então, basicamente aqui, a gente conta com esse ecossistema de fato para alavancar o potencial da comunidade empresarial no Brasil. Quando a gente olha mais de perto para o propósito do Pacto Global, a gente quer, de fato, transformar essas estratégias empresariais em prol do desenvolvimento sustentável de um Brasil que não deixa ninguém para trás. Então, a gente olha com muito cuidado para as nossas metas e faz com que as empresas também tenham a possibilidade de estabelecer metas mensuráveis para que elas avancem na sua jornada de sustentabilidade. Se eu pudesse colocar o Pacto aqui em um lugar, seria justamente como esse parceiro para que vocês encontrem alternativas para melhorar essa agenda, ou então para compartilhar boas práticas, tá? Compartilhar dúvidas, estamos aqui para isso. E um pouco mais à frente, né, essa tela aqui vocês já devem estar bem acostumados, né, a olhar. Então, em 2015, a ONU propôs para os seus países membros essa agenda de desenvolvimento sustentável pelos próximos 15 anos. Então, estamos chegando em 2030, aí se a gente chama, né, da década de ação, em que a gente faz um esforço conjunto e muito sério para atingir essas metas, tá? Então, esse é o nosso framework de trabalho atualmente. A ideia é que as empresas consigam trabalhar de forma cada vez mais assertiva nessas metas. É impossível uma empresa pegar as 17 metas e falar, poxa, então vamos trabalhar as 17, vamos trabalhar 10 dessas metas. Às vezes é muito melhor olhar
para uma, duas ou três, com bastante carinho e cuidado, de forma com que vocês consigam avançar de novo com essa característica de metas mensuráveis, saber qual que é o avanço de vocês, e se comprometer de fato com esse avanço, tá? Então, quando a gente olha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a gente vê que a gente precisa priorizar. A gente precisa priorizar, mas também avançar de forma rápida. E esse ganho desse avanço dessa agenda é comunitário, né? Então, é global. A gente precisa avançar para que a gente tenha hoje já um pouquinho diferente do que a gente está vendo. Ok, Thaís, então falamos aqui da história do pacto, que ele foi lançado lá nos anos 2000, essa iniciativa para engajar as empresas em iniciativas de sustentabilidade. Ok, entendemos. Em termos práticos, como isso se dá, né, no dia a dia? A partir do momento que a empresa faz parte do pacto. E aí, um pouquinho mais à frente, eu vou falar do processo de adesão, tá? Mas uma vez que a empresa passou pelo processo de adesão, ela entrou no Pacto Global, quais seriam os próximos passos? Qual seria a dedicação da minha equipe para estar no pacto, tá? Então, a gente tem uma jornada do participante, que foi toda repaginada e está sendo ainda olhada com muito cuidado esse ano, no último ano também. Hoje a gente tem uma equipe focada nessa jornada, tá? Se a gente olhar para essa roda aqui, eu acho que traz uma visualização muito bacana, né? No momento que a empresa entra, ela passa por um onboarding. Esse onboarding, ele vai ser com a equipe de engajamento, e a equipe de engajamento vai entender como que a empresa, o nível de maturidade dessa empresa nas temáticas de sustentabilidade, quanta equipe vocês têm para destinar para os projetos do pacto, quanto tempo, e quais são os assuntos prioritários para vocês. Isso não quer dizer que vocês já tenham que ter tudo elencado, né? Tem empresas que chegam aqui no pacto já com um relatório de sustentabilidade, já tem uma consciência de que, poxa, então a gente vai tratar dessas temáticas pelos próximos 10 anos. Tem empresas que entram no pacto e falam, bom, qual é o primeiro passo, tá? E o pacto é, de fato, para essas diferentes empresas. A gente tem especificações para cada uma delas, tá? Então, não se preocupem se vocês estão aqui ou estão ainda progredindo para chegar lá. A gente tem esse espaço para todo mundo. Então, nesse onboarding, vai ser um espaço de conhecimento, de próximos passos, entender o que o pacto faz. E aí, vocês podem se aprofundar, né, nesse primeiro momento no Academy. Depois eu vou voltar nessa roda, né? Sempre vou voltar nela porque ela é o nosso ponto de referência, mas eu acho já interessante avançar, porque aqui no Academy como se fosse um primeiro passo para as empresas depois do onboarding. E o que é o Academy? Aqui no Pacto a gente conta com uma plataforma de aprendizagem de temáticas de sustentabilidade, que hoje conta com diversos cursos, de fato, para todos os colaboradores da organização de vocês. Antigamente, só podia ter acesso ao Academy o nosso ponto de contato, mais 2 pessoas. E, atualmente, todas as pessoas que tiverem domínio de e-mail de vocês podem ter acesso ao Academy. É uma plataforma de cursos de fato, assim. Não sei se vocês todos já tiveram acesso a algumas dessas ferramentas, mas é um e-learning. Você tem desde cursos de integridade, a cursos de clima, a curso de direitos humanos, em que, olhando do panorama de comunicação interna, RH, é até muito interessante para criar jornadas de conhecimento e treinamento para esses colaboradores. Então, beleza, Thaís, aqui na organização a gente tem 50 pessoas, e essas 50 pessoas a gente quer que eles completem até o fim do ano cursos de integridade. Dá para fazer isso. Dá para segmentar, selecionar alguns, compartilhar com os colaboradores e ter um mini relatório aí de participação, tá? Então, o Academy, ele é isso. E mais do que até olhar para a empresa em geral e capacitar essa empresa, que é muito massa, é o nosso objetivo,
mas também tem um ganho muito pessoal no Academy, né? Eu, como colaboradora do Pacto, eu sempre faço referência a isso e recorro a esses materiais que saem quentinhos ali das Nações Unidas, com novos conceitos, com conceitos que precisam ser reforçados, tá? A gente tem esse primeiro pilar, eu diria, né, de aprendizado. Então, tudo bem, entramos, fizemos esse onboard, entendemos em que estágio estamos, como próximo passo, entramos no Academy, selecionamos alguns cursos a curto prazo ou a longo prazo para realizar, tem muito curso de ODS, então dá para, de fato, ter um aprendizado bem global nas temáticas de sustentabilidade. Em seguida, ou até em paralelo, existe a possibilidade de vocês adentrarem em uma plataforma de ação. O que são plataformas de ação? Então, vamos supor que, por exemplo, a Fabiana aqui, né, da Thermo Fisher, ela tem muito interesse em temáticas de clima para a empresa, ela vê que tem a ver com a estratégia da empresa e ela quer entrar nesse grupo. Como que funciona? É, de fato, um grupo de troca, de projetos a longo prazo, em que empresas que têm interesse nessas temáticas, e elas podem ser de diferentes tamanhos, elas entram nesse grupo, por exemplo, de clima, ou, por exemplo, contra a corrupção, comunicação e engajamento, para como comunicar melhor suas boas práticas, agro, oceano, agro, enfim. Temos aí uma possibilidade bem grande de diferentes assuntos que podem ser importantes para a empresa de vocês. Então, por exemplo, ok, vimos que na plataforma de clima, acho que a gente tem uma estratégia bacana, a gente quer entrar e a gente quer conhecer o que de fato é feito. Ao longo do ano, existe uma agenda para cada plataforma, em que vocês vão ter palestras, networking, cases, que vocês podem acompanhar ao longo do ano e trocar com as empresas que estão nessa plataforma. Tem eventos também, e aqui a gente fomenta o networking de vocês, tá? Tanto a nível empresarial quanto a nível pessoal. A gente quer que saiam negócios também dessas plataformas, que vocês encontrem, de repente, empresas de setores diferentes ou empresas do mesmo setor e projetos em comum, tá? E acelerem os programas de vocês. Para isso, a gente oferece, de fato, uma direção para esses objetivos, por meio dessas palestras, desses cases. E também, existe uma coisa aqui na plataforma, como é um conhecimento muito comunitário que é feito, né, dentro dela, a gente sempre pede o engajamento da empresa. O que vocês querem ver na plataforma ao longo do ano ou no próximo ano, se a agenda já foi fechada, tá? É sempre importante trazer essa visualização que na plataforma, por exemplo, de clima, é sempre uma empresa que faz parte da liderança junto com os profissionais do Pacto Global. O que eu quero dizer com isso? Que não é uma informação que sai do pacto e vai para vocês. É um conhecimento que a gente quer que vocês se envolvam para a gente também trazer o melhor para vocês, tá? Quando a gente olha para a plataforma, se eu pudesse resumir de uma forma, é network. E cada empresa pode fazer parte de até 4 plataformas. O que eu sempre falo, que é interessante para as empresas que estão ali começando a conhecer o pacto, façam parte de uma, duas, vão entendendo onde estão pisando, se vocês também vão ter equipe necessária. Aqui eu falaria de uma dedicação de 2 horas semanais, tá? Se vocês quiserem, por exemplo, fazer os cursos do Academy, participar das plataformas de ação e ter uma dedicação legal a isso, seriam umas 2 horas semanais. Mas esses encontros das plataformas de ação se dão, de fato, depende da plataforma, mas a cada 2 meses, a maioria delas, tá bom? Então, falamos um pouco do Academy, que é a plataforma de cursos, conhecimento. Trazemos agora plataformas de ação, que é um espaço de troca, de networking que as empresas podem ter para trazer também os seus projetos. E aqui um outro bom ponto para salientar, troca de boas práticas, no sentido de que, eu até falei isso um pouquinho no começo, né? Aqui na empresa a gente tem um programa de voluntariado bem estruturado e a gente está com algumas dificuldades, mas a gente quer trazer isso para outras empresas do setor ou não, né? Como um case.
é super bem-vindo. E é isso que a gente quer. A gente quer que vocês assistam outras empresas falando das boas práticas delas, mas que vocês também tenham um protagonismo dentro dessas plataformas. E aí, é claro, se não for o momento, se, não, Thais, a gente ainda está estruturando, está um pouco mais à frente, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Também não tem problema. Então, talvez seja um momento de absorção de conhecimento, tá? Basicamente, pessoal, de plataformas de ação, é isso, e essas são as possibilidades de temáticas. Existiu um trabalho no ano passado que a gente olhou para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e vimos que a gente precisava de metas mensuráveis. De novo, bato nesse ponto, né? Porque só assim a gente consegue um avanço expressivo. E aí surgiu, então, o Ambição 2030. O Ambição 2030 foi criado para, de fato, endereçar as principais questões que a gente enfrenta hoje no país, né? É um chamado para que as empresas brasileiras reconheçam essa urgência, mas também promovam ações concretas. Ok, mas de que forma? A gente criou movimentos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, Movimento Salário Digno, Mais Água, Ambição Net Zero, Elas Lideram, Transparência, Mente, Foco e Raça Prioridade. Se vocês enxergarem, dá sempre para correlacionar com as plataformas, porque os movimentos saíram das plataformas, né? Eles não saíram, mas eles advêm das plataformas, tá? O que eu quero dizer com esses movimentos? É, de fato, um compromisso que a empresa assina, uma carta que a empresa assina, de, por exemplo, no movimento Elas Lideram, a aumentar a porcentagem de mulheres em posições de alta liderança na empresa até 2030. E aí existem metas específicas para as empresas, tá? Ok, a gente tem essa meta até 2030 de aumentar de forma expressiva a posição de mulheres em alta liderança, mas como a gente faz isso? Né? A gente assina simplesmente um objetivo, né? E a gente fica meio perdido? Não. A intenção é que vocês tenham capacitação para conseguirem atingir essa meta. E aí o que vem que é muito legal, muito bacana mesmo, que essa jornada, assim como a gente traz no Academy, né, os cursos, ela traz um conhecimento muito específico para aquela temática, que vai acarretar até na alta liderança de vocês, de repente a CEO ou o CEO de vocês também querem se envolver. Aqui a gente dá o caminho das pedras também, para que vocês consigam atingir esses objetivos. E, de fato, os movimentos, eles são algo coletivo que dá uma ideia de que a empresa está realmente comprometida, né, a avançar nessa temática, e ela vai encontrar também outras empresas que também estão comprometidas nessa temática, do setor ou não, concorrentes ou não, e pode fazer essa troca em eventos. Então, aqui, além dessa jornada de compreensão e capacitação, a gente tem eventos que contemplam os movimentos, tá? Depois, no material que eu vou enviar para vocês, vai ter um videozinho, que eu não vou passar agora para não me alongar muito, mas eu recomendo muito que vocês vejam esse vídeo, porque eu acho que ele ilustra de uma forma muito bonita e muito comovente também a necessidade das empresas, de fato, assumirem compromissos públicos de avanço. Só assim, e eu acho que esse é o trabalho do pacto também, é de trazer para as empresas essa necessidade de, vamos articular com outros pares, vamos articular com outras empresas do setor, para que essas empresas vejam a importância de vocês construírem uma jornada sólida, né, até 2030, mais para frente também, uma jornada sólida em temáticas de sustentabilidade. É urgente, a gente precisa fazer isso para ontem. E enquanto pessoas responsáveis por essas áreas, muitas vezes de sustentabilidade, responsabilidade social, RH, comunicação, a gente também tem essa responsabilidade, né? De olhar para essas temáticas e falar, poxa, eu estou aqui, eu posso ser um porta-voz de uma dessas temáticas dentro da empresa e fazer com que a empresa avance. E o ganho vai ser sempre coletivo, né? Enquanto humanidade, de fato. Fica aí o recado para vocês verem esse vídeo, assim que eu passar a apresentação. E tem um outro tópico, né?
que é a comunicação de progresso. Como funciona a comunicação de progresso? Então, uma vez que a gente falou ali que a empresa entra no pacto, ela tem a possibilidade de explorar o Academy, plataforma de cursos, aprendizado, todos os colaboradores têm essa possibilidade. Tem a oportunidade de entrar em alguma plataforma de ação para ter network, ter palestra, ter cases em diferentes temáticas. E também tem a possibilidade de estabelecer metas públicas e ambiciosas para que até 2030 a gente tenha um cenário diferente em muitas das nossas temáticas, né? Tudo isso muito voltado para capacitação. Tem também a comunicação de progresso. Muito mais do que um reporte que vocês precisam fazer o pacto, e uma das obrigações centrais da empresa com o pacto. Então, a comunicação de progresso é um documento que a empresa pode preencher tem um ciclo, né, de um ano, então a empresa vai preencher quais foram as ações que a empresa fez no último ciclo, né, de fato, em, por exemplo, temáticas de direitos humanos, em temáticas de clima, como que ela se comprometeu e como ela participou das plataformas, como ela participou, eventualmente, dos movimentos, que cursos que foram difundidos para o pessoal da organização. É um relatório que traz, no fim, um overview geral de também possíveis melhorias que a empresa pode fazer. Isso por parte do Pacto Global, tá? Então, muito mais do que um reporte para a gente, é também uma ferramenta de autogestão que a empresa tem, tá? E essa ferramenta de autogestão, ela pode ser compartilhada com o público interno, com o público externo, com investidores. É muito bacana, tá, gente? A gente teve uma reformulação desse ano passado para esse ano, tá? É algo novo para a gente também, a forma com que essa comunicação de progresso está sendo feita hoje em dia. Só que, de fato, ela é transformadora, no sentido de que temos, então, uma jornada muito ilustrada. Como foi a jornada de vocês dentro do pacto? Quais foram os avanços no último ano? Quais são os pontos de melhoria? Investidores, a gente está usando nossa força de trabalho para isso também. Esses são os projetos que a gente está atuando, tá? É obrigatório, então vocês precisam de fato preencher. Eu também vou enviar para vocês como se dá essa comunicação de progresso, como é esse documento. No nosso website tem uma página que a gente criou só para falar da comunicação de progresso. Não é algo que vocês precisam super se preocupar nesse momento, mas é algo que vocês precisam ter em mente. E, de novo, não é só um reporte por pacto, é uma ferramenta de autogestão para vocês, tá? Para trazer essas metas mensuráveis, para que vocês consigam avançar na agenda de forma mais estruturada. É sempre isso que o pacto carrega, né, com ele. A gente dá aqui as ferramentas para que vocês consigam continuar o processo de vocês. E, lógico, tudo isso com a chancela das Nações Unidas, né? Então, estamos alinhados com os objetivos das Nações Unidas. Isso é super importante em termos reputacionais, mas também importante para ter um direcionamento futuro de como que a gente quer avançar, de fato, na nossa jornada de sustentabilidade dentro da empresa, tá? Então, pessoal, se eu pudesse resumir, então, ok, Thaís, a gente entendeu mais ou menos, mas como se dá, de fato, o pacto, se a gente pudesse resumir em um PPT, né, em um slide? É a aceleração da jornada de sustentabilidade da sua empresa. Se vocês estão buscando no momento estruturar melhor as metas, se vocês estão buscando no momento networking, entender o que as empresas estão fazendo no mundo todo, o que as empresas locais, o que os meus concorrentes que estão no pacto estão fazendo, como a gente pode também avançar de forma conjunta. O que as Nações Unidas estão trazendo para o Brasil como objetivos? Esse é o lugar, tá? Então, a gente traz oportunidades de engajamento para a empresa de vocês com, de novo, o Academy, com cursos customizados também, então é uma plataforma de aprendizado, com plataformas de ação, então esse ambiente de network que vocês podem aproveitar com palestras e cases, com os movimentos temáticos
E aqui são as metas mensuráveis até 2030, com muita capacitação para que vocês atinjam essas metas. Programas para alta liderança, que eu não me aprofundei aqui nessa apresentação, mas também vou mandar para vocês, de certa forma, para que a alta liderança de vocês não apenas vejam o trabalho que está sendo feito, mas participem de eventos, conversem com outras CEOs, outros CEOs, para entender o que está acontecendo no mercado, para que tragam cases para dentro do pacto também, foi o que eu disse, né? Boas práticas para dentro do pacto. Eventos nacionais e internacionais, então, todas essas agendas das Nações Unidas, e aqui, internamente, a gente trouxe um time de eventos responsável por fazer essas articulações e agenda ao longo do ano, tá? Também vou passar a agenda para vocês. E aqui é importante falar, quanto mais participante do pacto a empresa então, se ela participa, pode ser de uma plataforma só, mas se ela participa de uma forma bem bacana dessa plataforma, se ela traz dúvidas para a gente, poxa, não tô sabendo bem fazer isso aqui, como que eu faço, enfim. Se ela também traz dúvidas para a empresa, para a gente entende que ela está se engajando, que ela está buscando, né? E aí, a gente consegue colocar essa organização em painéis, a gente consegue colocar ela em eventos nacionais e internacionais muito bacanas, tá? E, por fim, a ferramenta de autogestão, que eu comentei agora, que é como a gente pode avançar nas nossas metas, quais ações a gente está fazendo, um reporte estruturado, tanto para a alta liderança de vocês, quanto para a gente também, mas muito mais com essa gestão das temáticas de sustentabilidade, tá? Tudo isso é embalado com um laço, né? É a interação entre os participantes. A gente quer que vocês interajam, que vocês façam negócio, que vocês levem até para a vida pessoal de vocês, contatos que vocês fizeram, tá? É um grande compilado aí, mundial de empresas que se interessam pela temática do que querem avançar. Não importa se elas ainda estão estruturando a sua agenda, se ela ainda não tem área, mas tem uma pessoa que é interessada e quer levar isso para frente, ou se ela já tem uma área estruturada, uma área internacional, tá? Então, somos para todos os tamanhos e temos programas diferentes para esses tamanhos também, tá? Tem um último tópico que eu acho legal a gente abordar, que é o posicionamento da alta liderança. Então, aqui, a gente, assim que vocês fazem, né, assinam a adesão, são aceitos na iniciativa, vocês recebem uma cartilha de comunicação para como comunicar esse progresso da organização, né? Então, como comunicar que vocês fizeram parte, fazem parte agora do Pacto Global, e a gente incentiva que comuniquem. Porque é só vocês comunicando que o mercado vai ter a consciência de que eles também precisam pensar nessas temáticas, tá? Então, poxa, a gente está vendo aqui uma empresa do segmento de energia que foi lá e fez parte. Bacana. Outras empresas do segmento de energia olham e falam, putz, acho que falta a gente acelerar. Sendo no pacto, não sendo no pacto. O importante é a gente trazer essa aceleração para a nossa jornada de sustentabilidade, tá? Então, o tempo todo a gente incentiva que vocês comuniquem, quanto até pessoa física mesmo, né? Poxa, estou completando aqui os cursos do Academy, estão sendo muito bacanas para mim. Esses conhecimentos eu aprendi, vou compartilhar com vocês. É isso que a gente precisa, tá? E por fim, pessoal, e aí eu também abro aqui o chat para, se vocês tiverem alguma pergunta nesse processo do que é o pacto, né, que eu acabei de falar, eu entro no processo de adesão. O processo de adesão ao pacto é muito mais simples do que tem-se no imaginário coletivo, tá? Basicamente, uma empresa, quando ela vê que faz sentido fazer parte do pacto, vê que quer dar esse passo, né, adiante, a gente pede que essa empresa entre no nosso website e ela preencha um cadastro. Esse cadastro, ele vai ter informações muito básicas sobre a empresa. Então, um cartãozinho CNPJ, que é o próprio cartão, não é nenhum outro documento jurídico, endereço, website, número de colaboradores, faturamento, o nome de acordo com o cartão CNPJ. Então, basicamente, são essas informações básicas que vocês vão preencher no nosso website. E, por fim, vocês vão assinar uma carta de adesão.
Essa carta de adesão, ela não precisa ser elaborada pela empresa. Ela já está pronta no nosso website. E ela basicamente diz que vocês estão cientes dos princípios das Nações Unidas e que vocês estão dispostos a seguir com eles, tá? Todas as cartas a nível global são iguais. Então, as modificações que a gente precisa são muito básicas nessa carta e vocês vão ter acesso a ela e vão conseguir entender um pouco melhor o que eu estou falando. Mas, de fato, se a gente olhar de termos práticos, as únicas coisas que precisam ser alteradas na carta é data de assinatura, a assinatura da mais alta liderança, o nome da empresa de acordo com o cartão CNPJ, tá? E também precisa constar ali a logo da empresa, tá? Basicamente isso. E aí o trabalho, que é um pouco mais robusto e complexo, fica por aqui. A gente tem 6 semanas para analisar se aquela empresa está apta ou não a fazer parte da organização. E o que a gente analisa? Primeiramente, se aquela empresa realmente existe e se existe alguma questão de integridade ligada àquela empresa, algum processo rolando que seja importante, tá? E que fira os nossos princípios. Esse processo é feito junto com o time de Nova York. Então, por isso que a gente, às vezes, pede um pouco de paciência nele. E se existir alguma informação que o time de Nova York precise verificar, a gente entra em contato com vocês. Vocês não vão ser negados na iniciativa sem antes a gente informar. Ou sempre haverá um questionamento ali, tá? Para vocês. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Isso, depois de 6 semanas, né? E aí tudo que eu comentei aqui é o que faz parte do nível participante, que é eventualmente o que as empresas entram. Depois dessas 6 semanas, vocês são aceitos na iniciativa, e aí a gente volta para aquela roda, né? De one-on-one, de academy, plataformas de ação, movimentos e a comunicação de progresso. Lógico, a comunicação que eu comentei, tá? Depois vocês vão ter acesso, como eu comentei aqui, mas só para passar nessa temática, existe o nível participante, que foi o que eu comentei com vocês, né, que as empresas entram, e existe também o nível de integrante do Conselho Orientador, que é do POD, que é essa instância de governança para empresas que elas queiram liderar atividades no Pacto Global, tá, no país. Geralmente, a gente aconselha para empresas que também já estejam mais habituadas com o nosso ambiente, que já saibam como o pacto funciona a longo prazo. Então, é um passo um pouquinho a mais, tá? Tudo isso, né, desses passos, dessa análise, da carta, e tudo isso, se vocês tiverem eventualmente dúvidas, vocês podem me consultar, tá? Consultar o Pedro, que também é parte da nossa equipe. E tem uma informação muito importante, tá? Que é muito transparente aqui no pacto. O pacto, ele conta com uma contribuição financeira anual das empresas que fazem parte, queiram fazer parte. Como funciona? Tá? De forma bem prática. É o seguinte, vocês vão pegar o faturamento bruto em 2022 da empresa, né, de vocês. Então, faturamento bruto de 2022. Vou supor aqui que deu 18 milhões de dólares, porque a gente precisa sempre desse valor em dólares, tá? Então, vocês vão converter, pode ser na tabela de hoje, existe uma tabela das Nações Unidas que eu vou compartilhar, mas pode ser na cotação de hoje. Então, vi aqui em reais, em dólar, deu 18 milhões de dólares de faturamento. Ou deu 3 milhões de dólares de faturamento. Existe uma tabela que está no nosso website, que eu também vou enviar. O que essa tabela diz? Então, que aqui na primeira coluna são faixas de faturamento anual bruto. Empresas que faturam anualmente bruto até 25 milhões de dólares contribuem com 450 dólares anuais, tá? É muito importante dizer aqui que essas questões de pagamento, elas podem ser tratadas de forma mais adequada com o time financeiro, né? Existem casos que a gente tem mais alternativas de fazer esse pagamento, no sentido de ser mais flexível, tá?
Mas o que eu quero salientar é que para empresas que têm sede em outros países, então a holding fica em outro país, por exemplo, Estados Unidos, e nos Estados Unidos vocês já fazem parte do pacto, é sempre metade do valor que vocês iriam pagar nessa tabela, tá? Outra informação muito legal para empresas nacionais, que contam com subsidiárias. Se você é uma empresa nacional, você faz a adesão ao pacto, as demais empresas do grupo não pagam anuidade, caso queiram fazer parte do pacto, e sejam outras equipes que toquem os trabalhos, tá? Como a gente vê a adesão ao pacto? É sempre por CNPJ. Então, CNPJ nacional fez a adesão, empresas com faturamento até 25 milhões contribuem com $450 e assim por diante. Tem essa regrinha, empresas que têm sede internacional, que já faz parte do pacto, elas contam com esse abatimento de 50%, e subsidiárias de empresas nacionais contam com o abatimento dessa taxa, tá? Só quem paga é a holding. E também, se vocês tiverem contato, eventualmente, com alguma organização não empresarial, organizações não empresariais que não têm fins lucrativos, elas podem entrar no pacto sem nenhuma taxa, tá? Basicamente, pessoal, avancei aí um pouquinho os 10 minutinhos que eu comentei, mas é isso, tá? É sempre muito bacana falar que as portas estão abertas para vocês. Então, eventualmente, se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem, vi tal evento, Thaís, como é que faz para participar? Vocês podem entrar em contato com a gente e as portas estão abertas para que a gente articule, independente da adesão agora, da adesão depois, as portas estão abertas, tá bom? Essa apresentação vai para vocês por e-mail, assim como essa gravação, e eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida, eventualmente. Vocês podem mandar pelo chat, ou vocês podem mandar também por... Aí, Ciro, se você puder mandar aqui no chat, porque eu estou no modo apresentação aqui de host, sua dúvida, que eu vi que sua mãozinha está levantada. Guardando a dúvida. Pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação, que depois vocês vão receber também. Eu quero agradecer muito a presença de todos e dizer que as portas estão literalmente abertas aí, os caminhos estão literalmente abertos, para que vocês entrem em contato com a gente eventualmente, tá bom? Muito obrigada pela participação e pelo tempo de vocês.